Olá, meus irmãos, hoje dia 2 de junho, estamos aí na 7ª semana do tempo pascal. E com a graça de Deus, estou aqui para fazer a partilha da palavra, agradecendo o Senhor por mais um mês que já damos início. Agradecemos por tudo que nós vivenciamos no mês de maio, somente dizer obrigado, Senhor. Pedimos a sua bênção por mais uma semana que hoje nós estamos dando início. Pedindo que Ele nos abençoe esse nosso dia, toda essa nossa semana. E assim, já quero desejar a todos vocês, sejam bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Colocamos nossos corações, as nossas vidas, na presença do Senhor e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando. A liturgia da igreja traz para nós o Evangelho de São João. No capítulo 16, vai até o 29, até o 33. Terminando esse seu discurso, Jesus, ali com os seus apóstolos na Santa Ceia, já faz quase 2 semanas que nós estamos aí meditando esse texto. E hoje é o último trecho do discurso que Jesus faz com os apóstolos. E a partir do capítulo 17, é aquilo que a gente chama de oração sacerdotal de Jesus. E ele ora ao Pai pela igreja e por todos nós. Mas o trecho de hoje ainda é dentro da Santa Ceia. As orientações que Jesus deixa sobre a Santa Ceia para os apóstolos. Bom, depois que Jesus falou tudo para eles começaram a entender alguma coisa. Mas a fé deles ainda não era uma fé assim muito forte. Tanto assim que, logo naquela mesma noite de Quinta-feira Santa, lá no Horto das Oliveiras, quando chegam os soldados e o sumo sacerdote, eles vão abandonar Jesus. Eles abandonam Jesus, deixam Jesus sozinho. E Jesus diz para eles, agora vocês compreenderam. Só que tem uma coisa para frente. Porque Jesus diz, eis que vem a hora e ela já veio. Que vocês serão espalhados, cada um para seu lado. E vocês vão me deixar sozinhos. Aqui mais uma vez, Jesus mostra a sua divindade. Porque só Deus sabe o futuro. Só Deus sabe o que vai acontecer. E ele vai dizer, vocês serão espalhados, cada um para o seu lado. E eu ficarei sozinho. Mas eu não estarei sozinho, porque o Pai estará ao meu lado. E Jesus dá o testemunho mais uma vez que o Pai está com ele. Eu e o Pai somos um. Jesus disse, estou referindo a essas coisas para que tenha a paz. Tenha paz em mim. E ele vem e vai dar a paz para os apóstolos. Tanto assim que quando ele ressuscita, ele vai lá naquele cenáculo e ele dá a paz para os discípulos. Os discípulos estavam com medo, estavam presos, e Jesus vai lá e leva a paz para eles. Ele diz, o mundo haverá de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Jesus deixa claro para os apóstolos que a igreja ia ter aflições. E teve mesmo. Teve mesmo. E nós já vimos quanto sofrimento que a igreja já passou. Desde o momento que Jesus foi para o céu. Desde a ascensão de Jesus ao céu. As perseguições dos judeus continuam muito grandes. Não só contra Jesus, mas também contra os apóstolos. E eles foram presos várias vezes. Mataram São Tiago Maior. Mataram Santo Estevão. E a perseguição foi muito grande que os cristãos tiveram. Eles tiveram que se espalhar para Samaria fora de Israel, para Antioquia e muitos outros lugares, porque foi muito grande a perseguição. E Jesus diz para os apóstolos, finalmente, coragem, porque eu venci o mundo.
E essa coragem que Jesus fala para os apóstolos é para nós também hoje. Jesus está dizendo para mim, está dizendo para você, coragem, porque eu venci o mundo. Ou seja, Jesus não prometeu para a igreja que não seria perseguida, que a igreja não ia sofrer. Ele não prometeu isso, mas ele prometeu que a igreja nunca seria vencida. Jesus, ele deixa bem claro para Pedro, a porta do inferno nunca prevalecerá contra ela, contra a igreja. E também na nossa vida de cristão. Lutamos contra as tentações deste mundo. Quanta perseguição que hoje vão se tornando cada vez mais forte. A gente percebe isso. Há uma resistência muito grande na evangelização. A gente sabe disso. Hoje o mundo já não aceita a moral católica, quer implantar uma moral pagã, quer que a igreja aceite uma série de coisas que não pode ser abençoada, que não pode ser aceita pela igreja. E o Papa diz que a igreja não pode abençoar o pecado. E tem muitas outras situações de pecado. Vocês sabem do que eu estou falando. O Papa diz aqui uma coisa muito importante. Muito importante. Não se pode abençoar o pecado. Aquilo que está fora da lei de Deus. Está fora da lei de Deus, das leis da igreja. Mas a igreja vai ser sempre perseguida. Ela é como Jesus. É o sinal de contradição. Porque a igreja aponta o erro, aponta os vícios. Então, a igreja incomoda muita gente. E hoje, a gente vê quantas leis que existem que é contra a lei de Deus, que é contra a igreja. E persegue os cristãos. Aquele que é a favor da igreja, aquele que é a favor da lei de Deus, é perseguido. É isso que Jesus falou. Vocês vão ser perseguidos, mas coragem. Eu venci o mundo. Nós estamos aí na novena em preparação para o Pentecoste. E o Espírito Santo é que nos dá essa coragem. Essa coragem que Jesus nos manda ter é através do Espírito Santo. Estamos aí fazendo a novena de Pentecoste. Por isso, precisamos conhecer os dons do Espírito Santo, o dom da sabedoria de Deus, a ciência de Deus, o entendimento das coisas de Deus, o dom da fortaleza, exatamente para superar, com a graça de Deus, as tribulações, as perseguições, as contradições desse mundo. Todas essas situações que apresenta hoje na nossa vida, no nosso dia a dia. Isso é na vida de todo mundo, porque ninguém fica sem a cruz neste mundo. Então, temos que pedir muito o Espírito Santo, que nós precisamos rezar, pedir que o Espírito Santo, que nos dê os dons, dom da fortaleza, o dom da piedade, que é a oração, o dom da comunhão com Deus, para poder ter força, coragem, aquilo que Jesus diz, coragem, eu venci o mundo. Enfim, os 7 dons do Espírito Santo, a sabedoria, a ciência, que é o entendimento, o conselho, pedir o Espírito Santo conselho, como resolver certas situações difíceis na nossa vida. Diante de situações difíceis que para nós é intransponível, é somente pelo Espírito Santo. Diante das tribulações, provação, pedir a Deus o dom do Espírito Santo, o dom do santo temor de Deus. Isso não quer dizer ter medo de Deus, não. Temor quer dizer respeito profundo por Deus, porque Deus ele é onipotente, onisciente, onipresente, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Porque diante de Deus nós curvamos, diante da sua majestade, da tua grandeza infinita. Isso é adorar a Deus, é se curvar, não só com o corpo, mas principalmente com o nosso coração. Coração convertido diante de Deus. Reconhecer que Deus é tudo e que nós não somos nada. Deus é tudo e nós não somos nada. Que nós somos dependentes de Deus. Nós somos mendigo de Deus. Como dizia Santo Agostinho. Aí a gente tem a força de Deus para lutar contra esse mundo. Para ter a coragem que Jesus hoje nos pede. Coragem. São Paulo, ele também diz, o Espírito Santo, ele dá a nós também os seus frutos. E como que são importantes os frutos do Espírito Santo? São Paulo, ele fala lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, os frutos do Espírito Santo. É o amor, a paz, a alegria, a bondade, a mansidão, a paciência, autocontrole. Quantas coisas importantes. Isso aí traz para nós essa coragem de vencer o mundo. Temos que rezar sempre pedindo o Espírito Santo, mas temos que clamar com muito desejo. Santo Agostinho, ele diz que nós temos que rezar com muito desejo. Desejar muito. Quer dizer, uma sede, muita sede. Quando é que você bebe uma água com gosto? É quando você está com sede. Você está ali ressecado. Quando é que você come uma comida com gosto, com prazer? É quando você está com a fome. Então, é preciso ter essa sede e essa fome do Espírito Santo. Enquanto você mesmo examina a sua vida, você percebe que sozinho você não consegue. Quando a gente faz esse exame de consciência, a gente percebe que sozinho nós não conseguimos nada. Como Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E quando a gente compreende essa frase de Jesus, então a gente pede o Espírito Santo com sede. Vem, Espírito Santo, vem saciar meu coração, vem fortalecer a minha vida nas minhas caminhadas deste mundo. Diante das contradições desse mundo, das perseguições, da dificuldade, para que a gente não pereça nas dificuldades, nas lutas da vida. Pedimos ao Senhor que o Espírito Santo venha em nosso auxílio, para que nós não caminhamos sozinhos, não damos sequer um passo sozinho, mas sejamos conduzidos pelo Espírito Santo. Te convido a pegar a palavra. O Evangelho está em São João 16, de 29 a 33. Rezemos pedindo que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faço. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora que fala claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheceis tudo e que não precisa que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vós dispersareis, cada um para seu lado, e me deixarás sós. Mas eu não estou só.
o Pai está comigo. Diz-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulação, mas coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Obrigado pela tua companhia, um grande abraço a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja no teu coração. Um abençoado início de semana e que Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.